Boa noite a todos, primeiramente. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Ok. Bom, meu nome é Caroline, eu moro aqui na Alemanha há 7 anos, me formei em enfermagem no Brasil, fiz residência no Brasil e vim como enfermeira para cá ainda sem mestrado. E em 2021, final de 2021, eu comecei o mestrado na FOM em Public Health. Hoje eu trabalho como professora numa escola de enfermagem, não trabalho mais na UKM, né? Quando eu fiz o trabalho, eu ainda trabalhava lá na UKM como enfermeira, na cardiologia pediátrica, mas depois do mestrado, eu consegui uma vaga como professora de enfermagem numa escola aqui em Frankfurt. Então, eu morava em Münster, agora moro aqui em Frankfurt, em Hessen. Né? E hoje, pela primeira vez, eu vou apresentar o trabalho em português. Já apresentei ele em alemão, já apresentei em inglês, mas em português vai ser a primeira vez. Então pode ser que eu troque algumas coisas e fale em alemão. O trabalho ele foi todo escrito em alemão, né? Ele foi avaliado, banca, tudo em alemão. Então pode ser que tenha algumas discrepâncias também por conta da própria tradução. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, estou aberta a perguntas, podem perguntar. Então, a minha dissertação de mestrado, ela foi denominada Estratégia de Qualidade para Reduzir Erros na Logística de Medicamentos em Unidade de Internação. Um pouquinho sobre a agenda, né? Eu vou começar pelo contexto e o campo do problema, depois questões de pesquisa e objetivos, revisão de literatura, a metodologia que foi utilizada na pesquisa, com os resultados, né? Eu dividi ele em 3 partes. Então, primeiro é uma descrição e análise do processo atual da compra, desde a compra de medicamentos até a chegada desse medicamento no paciente, com a documentação, avaliação da situação real dentro da Universitätsklinikum Clínico e resultados e recomendações, e por último a conclusão. Opa, acho que eu passei demais. Sobre o contexto, né? Essa temática ela é bem importante hoje dentro das unidades de saúde, porque a logística de medicamento hospitalar ela faz parte de um dos processos de abastecimento mais importantes, junto com a logística cirúrgica e o gerenciamento de pacientes, né? Além disso, os medicamentos eles são a forma de terapia mais comum dentro das unidades, mas também com a maior suscessibilidade a erros. Além disso, maior proporção de danos evitáveis na saúde em todo o mundo, e com isso há um alto impacto nos custos da saúde. Aqui, contextualizando o problema na Alemanha, né, como eu falei, eu fiz a pesquisa aqui, então eu trouxe dados da Alemanha. Na Alemanha, você tem aí em torno de 2.550 a 30 mil mortes por ano devido a erros de prescrição médica, sendo que esses erros, eles não são só na prescrição médica, né? Também na administração de medicamentos, armazenamento, enfim, né? São várias fases que eu vou trazer aqui também para a gente ver um pouco como é que funciona. E dentro desse processo, a gente chega a ter até 30 mil mortes relacionadas a erros de medicamento. Os erros não fatais, eles aumentam a internação hospitalar em média 1,7 a 8,5 dias, o que também aumenta muito o custo para o hospital, para o Krankenkasse, aqui no caso, né, para os caixas de saúde. Os custos adicionais por caso geram em torno de 7 mil a 15 mil euros, e os custos totais devido a erros de medicação, eles chegam a 1,2 bilhões de euros por ano aqui na Alemanha. Então, as perguntas de pesquisa, elas foram: quais são as fragilidades no gerenciamento de medicamentos que prejudicam a administração segura e que medidas de gestão e práticas seguras podem ser implementadas para minimizar os erros de medicamento? Além disso, os objetivos foram... Tá um pouquinho lento.
Descrever as fases do processo de gerenciamento desses medicamentos, identificar os padrões típicos de erro, desenvolver medidas para a prevenção de erros e evitar eventos adversos relacionados a medicamento por meio da otimização de processos. Então, a primeira fase desse trabalho foi fazer uma análise de literatura bem ampla, primeiro para entender, né, quais eram os problemas mais recorrentes relacionados à medicação, questão de custo, o que poderia ser utilizado, né? Então, como eu não vou trazer a pesquisa de literatura totalmente aqui, mas ela foi dividida em 5 blocos: segurança do paciente no gerenciamento de medicamentos, atores envolvidos no processo de gerenciamento de medicamentos, problemas e erros na gestão medicamentosa, custos e problemas relacionados à terapia medicamentosa e o uso de tecnologias no processo de gerenciamento de medicamentos. Aqui só uma ideia para vocês verem, né? Por exemplo, tem vários tipos de erro, como o horário errado, isso é considerado erro de medicamento. Não só dar o medicamento errado para o paciente, mas sim o horário que foi aprazado inicialmente, o paciente não está recebendo esse medicamento no horário prescrito, principalmente no caso de antibiótico, né? Ou então, via errada de administração de medicamento, ao invés de dar oral, venoso, venoso, oral. Então, você tem uma porcentagem de erros bem grande, por exemplo, aqui como erro de dose, chega a 10% de acordo com um referencial teórico. Além disso, os tipos de tecnologias apresentadas nessa revisão, existem várias tecnologias, vocês vão ver que eu foquei mais no Automated Dispensing Cabinets, que são esses armários eletrônicos automatizados, né? E também no Closed Loop Medication System, que é o sistema fechado, ou seja, aqui você tem uma redução muito, muito grande do erro, né? Porque ele vai desde a farmácia, desde a dispensação desse medicamento, até o paciente, todo baseado em leitura de código de barra, da pulseira do paciente. Você tem a dispensação do medicamento, né? A prescrição, ela vai direto para o sistema e dentro do próprio sistema é liberado só para aquele paciente, aquele determinado medicamento. A gaveta, ela só abre quando você passa o código de barras do paciente, então isso diminui muito o erro no final de todo o processo. Mas isso também tem um custo alto que a gente vai ver também nos resultados. Então, a metodologia, né? Foi realizado um estudo observacional, qualitativo e descritivo, e os dados foram coletados em 2 áreas de um hospital universitário alemão, que foi o Uniclinico Münster, tanto no departamento de farmácia, como na unidade de terapia intensiva da clínica de neurologia. Então, foi uma pesquisa observacional, eu fiquei um dia inteiro na farmácia, vendo todo o processo, desde a compra dessa medicação, entrega da medicação pela farmacêutica, o armazenamento dentro da farmácia, a dispensação desses medicamentos para a unidade, né, para a estação neurológica, e depois eu fiquei 2 dias na estação neurológica, um dia no Frühdienst, né, que é o plantão diurno, e outro dia no Spätdienst, que é o plantão ali que pega a tarde e o início da noite, né, e no Frühdienst, como eu chegava cedo, eu também pegava ainda o final do plantão noturno, e o início do plantão diurno. Em seguida, os dados foram transferidos para um diagrama Swimlane, que fornece uma visão fundamentada das estruturas de causa e efeitos de todo o processo de gerenciamento de medicamentos. Então, as fases elas foram observação direta da realidade, a elaboração do Swimlane. Depois, com a discussão, eu trouxe a SWOT analise, que a gente consegue ver os pontos fortes e fracos dentro desse processo. E, por último, a formulação das propostas de solução a partir do PDCA ciclo, do ciclo PDCA.
Aqui vocês podem ver o diagrama em si, né? Então, aqui você tem a compra desse medicamento, ele pode ser manual, ele pode ser direto do sistema, automático, quando o número de medicamento já está baixo dentro da farmácia, então ele é comprado automaticamente pelo próprio sistema ou manualmente. Né? Então, aqui todo o caminho dessa medicação dentro do hospital até chegar na estação, que é a parte azulzinha, e aqui você tem tanto a função do médico quanto da equipe de enfermagem, né? E aí a finalização desse processo é com a documentação, então pós a administração desse medicamento. Aqui foi, então, a análise SWOT. Eu fiz toda a diferenciação dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, né? Mas o foco acabou sendo dentro dos pontos fracos, que foi aonde eu peguei esses pontos para poder fazer as soluções do PDCA ciclo. Então, exemplos de pontos fracos, né? De fraquezas identificadas, pedido de medicamento com base no estoque de medicamento da unidade. Então, não tem um farmacêutico que avalie essa prescrição. A medicação, ela é solicitada por dia, ali a gente precisa de 30 frascos de um determinado antibiótico, é pedido. Então, você não tem controle nenhum em cima do número de medicação que é solicitada. Eles usam um critério de plausibilidade, então, ou seja, pedir 30 frascos de um determinado antibiótico é plausível, se eu pedir 100, vai ser negado, porque não é o que é utilizado dentro da estação, por exemplo. A ausência de uma dispensação padronizada de medicamentos, então não há o fracionamento, essa dose ela não vem da farmácia já individualizada para o paciente, a gente que faz essa divisão dentro da estação. A ausência de farmacêutico clínico na unidade, falta de encaminhamento de alertas do sistema de prescrição para a equipe de enfermagem, ou seja, quando o médico muda a prescrição, a enfermagem ela não é automaticamente avisada pelo sistema, o que aumenta a chance de erro, porque, por exemplo, o plantão noturno, ele prepara todas as medicações orais do plantão diurno do dia seguinte. Então, se há uma troca de dose ou algum medicamento, ele é suspenso, então a chance do paciente receber ou a dose errada ou o medicamento que já foi suspenso é grande, porque vai no automático, né? Ainda mais quando você tem uma grande quantidade de pacientes para cuidar e falta da equipe de enfermagem, que é o que mais acontece atualmente. E controle ineficiente da chave do armário de medicamentos controlados, que ficava lá em cima do posto, qualquer um podia pegar, então não tinha realmente um controle efetivo. Dessa forma, foi elaborado um programa de medidas com plano de ação concreto. Eu vou passar para a gente ir para o plano de ação em si. Foram 4 planos de ações que eu fiz voltados em cima de cada fase, né, do medicamento, da gestão medicamentosa. Então, aqui na fase da prescrição, o custo pela literatura que você tem dentro dessa fase e qual seria a solução, né, que no caso aqui, a contratação de um farmacêutico para revisão das prescrições médicas, o que custaria por farmacêutico aproximadamente 5.500 euros por mês para a instituição, e o tempo de amortização seria entre 1 a 2 anos, né, até chegar no sistema totalmente fechado, né? Então, aqui, por exemplo, o plano de ação 4 era o prolongamento da internação hospitalar em 7 dias, você tem um custo bem alto em relação a isso, e a implementação de um sistema automatizado do Closed Loop Medication System, mais o farmacêutico, né? Esse custo ele passa aí de 1.500.000 euros, e mais o tempo de amortização é de aproximadamente 5 anos, porque como você diminui muito as chances de erro, acaba diminuindo também muito o custo em relação a isso. Então, 5 anos de tempo de amortização é considerado ainda um tempo curto para esse investimento. Fora, a gente está falando aqui só de custo, né? Fora o que traz isso para o paciente, né? Porque a gente fala de custo em si, mas um erro medicamentoso pode custar a vida do paciente, né? O paciente pode vir
a morrer, então, assim, a consequência é muito grande e não está só na questão do dinheiro em si, mas se você pensar nos custos, 5 anos é um tempo razoavelmente ok. Como conclusão, então, o trabalho foi realizado sob uma base sólida da literatura existente, né? Então, todos os valores que foram trazidos por mim de questão, até o próprio tempo de amortização, foram todos em cima de pesquisas já realizadas em outros hospitais. Como medida importante para a melhoria da logística de medicamentos, seria a implementação de um ADAC, que é exatamente esse armário automatizado, que vocês estão vendo aqui, de medicação. Então, você tem o móvel, que leva até o paciente diretamente por leitura de código de barras, e também o que fica na estação, né, no setor. Assim, elimina-se a busca manual por medicamentos, o que economiza tempo para o enfermeiro, e esse tempo ele pode ser utilizado aí no cuidado direto com o paciente. Além disso, né, o trabalho ele também foi bem importante, porque existe hoje uma lei na Alemanha, que é o Krankenhauszukunftsgesetz, que seria, assim, uma tradução mais livre, a lei do futuro hospitalar, onde você tem a qualidade da gestão medicamentosa muito forte, e os hospitais eles precisam, até no máximo 2027, cumprir esses requisitos e diminuir muito a taxa de erro medicamentoso e dos efeitos que isso traz para o paciente, para a própria instituição. Além disso, apesar do trabalho ele ter sido feito dentro de uma unidade hospitalar só, como ele é bem abrangente, você pode utilizar a mesma metodologia em outros hospitais, em outros setores, para fazer esse levantamento. Aqui as referências que eu utilizei, algumas, não tem todas. E só para finalizar, né, esse trabalho, eu ganhei um prêmio com ele, como dentro de um congresso aqui na Alemanha, que é o Med Logística, um dos maiores congressos de logística hospitalar, e eu ganhei o primeiro lugar como melhor trabalho, né, de conclusão de curso. E eu fiquei muito feliz em poder apresentar hoje para vocês em português, na minha língua, assim, bem tranquila, sem aquele estresse de precisar falar alemão. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje e estou aberta a perguntas, caso vocês tenham.